Meus caros amigos e amigas que acompanham esse nosso programa da editora Cleofa, Sentire com Eclésia, né? Por que que Jesus Cristo nos deixou o Papa? Algumas pessoas perguntam isso, né? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que a igreja é uma sociedade humana. Ela é ao mesmo tempo divina, porque a cabeça é Cristo, a alma é o Espírito Santo, mas ela é formada de homens e mulheres, então ela é uma sociedade humana. E como toda sociedade humana, ela precisa ter uma hierarquia. Você vai num colégio, você tem um diretor, você vai num quartel, você tem um comandante, você vai num navio, tem um comandante, você vai, não sei, na prefeitura, o prefeito, o governador, o presidente, ou seja, toda instituição humana, você precisa ter um cabeça. Né? Tem um provérbio célebre que diz assim, 2 capitães afundam um navio. Então tem que ter um só. Então Cristo deixou bem claro, ele escolheu Pedro para ser o primeiro chefe da igreja. Mateus 16, seguinte, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu te dou as chaves do reino do céu. As chaves, na Bíblia, significa poder de abrir e de fechar, ou seja, poder de decisão. Bem claro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha, e te dou as chaves do reino. Tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. Por isso que a igreja entendeu que o Papa tem o dom da infalibilidade quando ele, por exemplo, confirma uma verdade de fé. Porque ele não pode ligar nada errado na terra, senão Deus teria que ligar no céu, por causa da promessa. Como no céu não pode ligar nada errado, então Deus não permite que, né, através da assistência do Espírito Santo, o Papa ligue alguma coisa errada aqui na terra. Agora, a própria história da igreja mostra como foi importante, né, o papado. Né? Nesse livro que eu coloco as verdades básicas da fé católica, os dogmas da nossa fé, aqui eu coloco um capítulo inteiro, aqui na página 210 seguinte, por que o Cristo nos deixou o Papa. Toda a fundamentação você pode encontrar aqui nesse livro. Claro que aqui, nesse programa rápido, eu não consigo colocar tudo. Mas a gente olha para a igreja e vê que ela já teve 266 papas, há uma pequena dúvida aí. E nunca nós ficamos sem um Papa, em 2000 anos de história da igreja. Você veja que todos os impérios acabaram, todos os, não sei, reinados acabaram, acabou o Império Romano, acabou o Império Mongol, acabou o Império Egípcio, acabou o Império Persa, acabou o Império Otomano, e a igreja atravessou tudo isso e chegou até nós. Uma das razões básicas foi o papado, o Papa, que deu o quê? Unidade à igreja. Não deixou a igreja se esfacelar, né? Manteve uma doutrina, manteve uma liturgia, manteve um governo, manteve uma ordem na igreja. Então, por esta razão e várias outras, né, é que o Cristo ele instituiu o papado. Interessante que a primeira vez que o Cristo encontrou com São Pedro, você vê lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 40, André, que era irmão de Pedro, levou Pedro a Jesus. E Jesus olhou para Pedro e disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Kefas. O que quer dizer isso? Kefas, no hebraico, quer dizer pedra. Pedro. Em português virou Pedro, pedra. Ou seja, rocha, a base. Ele disse, serás chamado Kefas. Você é Simão. Depois, ele muda o nome de Simão para Pedro. Tá? E disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mudar de nome na Bíblia significa dar uma missão especial. Abraão chamava-se Abrão, Deus trocou o nome dele para Abraão, porque Abrão significava um pai elevado, Abraão, pai de uma multidão. Sarai, que era estéril, se tornou Sara, a mãe do povo judeu. E assim por diante, Jacó virou Israel. Né? Então, o mudar de nome tem essa finalidade. Por isso é que Cristo muda o nome de Simão. Ele se chamava Simão para Pedro. Ou seja, você vai ter uma missão especial. E é muito interessante que mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, né, na hora ali da paixão de Cristo, Cristo não tirou dele o primado da igreja. Né? Ele continuou sendo o Papa da igreja. Se arrependeu, chorou amargamente ter negado Jesus 3 vezes, e Jesus continuou dizendo para ele, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É o que a gente chama de munus petrino, ou seja, o papel de Pedro.
a missão sagrada de Pedro, confirmar os seus irmãos na fé. Graças a Deus nós temos um Papa, hoje mais forte do que nunca, o nosso querido Papa Francisco. Tivemos o querido Bento XVI, São João Paulo II. Estes últimos papas da Igreja deram à Igreja uma fortaleza extraordinária.